Você já tomou uma decisão no calor do momento e depois ficou se perguntando por que que eu fiz isso? E aí bateu aquele arrependimento? Talvez você tenha feito uma compra que não precisava, talvez você tenha falado algo no impulso e acabou magoando alguém, talvez você tenha aceitado uma proposta que no final das contas você não queria. Bom, o que acontece é que duas áreas do nosso cérebro entram em ação quando a gente precisa tomar uma decisão, que é o sistema límbico e o córtex pré-frontal. O sistema límbico é uma parte que controla as nossas emoções. E justamente por controlar as nossas emoções, muitas vezes ela vai fazer com que a gente haja no impulso, baseado nas nossas emoções. Já o córtex pré-frontal é uma parte do nosso cérebro mais lógica, mais analítica. Ela é que é responsável por fazer com que a gente tome decisões com mais clareza. O problema é que quando estamos sob pressão ou quando estamos ansiosos, desanimados, tristes, a gente pode tomar uma decisão baseado nessas emoções, fazendo com que você tome uma péssima decisão, como, por exemplo, comprar alguma coisa que você nem precisava, ou com que você desconte na comida. A boa notícia é que é possível mudar isso. Por isso, antes de você tomar uma decisão da próxima vez, pare, respire e se pergunte: será que eu realmente preciso disso? Isso realmente vai valer a pena? É isso mesmo que eu quero? Ou seja, se faça algumas perguntas e tente refletir um pouco, para que você não haja no impulso baseado apenas nas suas emoções. Ou seja, tente ativar um pouco mais o seu córtex pré-frontal na hora de tomar uma decisão. Bom, vamos entender melhor então como que o cérebro toma decisões. Como eu falei, tem o córtex pré-frontal e o sistema límbico. O córtex pré-frontal é a parte responsável pelo pensamento lógico, por planejamento. Então ele entra em ação sempre que você precisa tomar uma decisão, fazendo com que você possa avaliar os prós e os contras para tomar uma decisão mais assertiva. Então, por exemplo, se você precisa decidir e investir o seu tempo em um projeto no trabalho, diante disso, você pode parar por um momento e pensar: vale a pena, é isso mesmo que eu quero? Quais serão as consequências, né, os resultados a longo prazo, a curto prazo? Então, isso você está usando o seu córtex pré-frontal para tomar uma decisão com mais calma, com mais tranquilidade. Decisões mais rápidas vai envolver o sistema límbico, que é responsável por nossas emoções. Então, por exemplo, quando você está ansiosa, a nossa vontade é de lidar com aquela emoção rapidamente. Por isso, a gente tende a agir no impulso, sem pensar. Ou seja, você sente uma emoção, você sente, por exemplo, a ansiedade, como forma de lidar com aquilo, como forma até de aliviar aquela emoção, você acaba tomando uma decisão totalmente no impulso. Então, por exemplo, quando você compra algo no impulso, sem pensar muito, aqui é o sistema límbico que está comandando e talvez até impulsionado por alguma emoção. Talvez você estava ansiosa e acabou comprando como forma de lidar com aquela ansiedade. Então, os fatores que influenciam nas escolhas impulsivas é o estresse, são as nossas emoções mesmo. Então, o estresse diário, o dia corrido, às vezes estressante, cansativo, tudo isso vai ter uma influência nas suas decisões. Então, por exemplo, quando você chega em casa do trabalho, cansada, esgotada e estressada, você vai ter uma tendência maior a talvez pedir alguma comida gostosa, alguma coisa hiperpalatável, ao invés de comer uma comida saudável. Por quê? Porque você vai estar estressada, esgotada, cansada. E qual que vai ser o seu pensamento? Você vai pensar: nossa, eu mereço uma comida. Nossa, meu dia hoje foi tão cansativo, eu mereço pedir uma pizza. Então você vai ter uma tendência muito maior a tomar essa decisão de forma até um pouco mais impulsiva e encontrando talvez alguma justificativa baseada nas suas emoções para fazer essa escolha. E por isso, uma forma de melhorar as suas decisões é tentar ativar um pouco mais o córtex pré-frontal. Por isso, quando você estiver diante de uma decisão, você precisa se fazer algumas perguntas ao invés de só agir no impulso. Você pode se fazer perguntas como: quais são as consequências dessa escolha? Isso é o melhor para mim a longo prazo? Isso realmente é o que eu quero? Isso é útil para mim? Quando você se faz essas perguntas, você consegue avaliar com mais clareza e assim tomar uma decisão mais assertiva. Ou seja, a grande estratégia para você colocar em prática é: não haja no impulso. Te dá vontade de comprar alguma coisa? Não haja naquele momento. Pare e pense se você realmente precisa comprar. Te dá vontade de comer uma besteira, de comer um chocolate? Pare e pense se você realmente precisa comer aquela besteira, se você realmente precisa comer aquele chocolate. Porque muitas vezes, se você parar para pensar, você vai avaliar que não é aquilo que você quer e que talvez não valha a pena para você. Porque talvez você está focada na dieta, ou talvez você está tentando economizar para fazer uma viagem, por exemplo. Então, dar essa pausa vai fazer com que você ative o seu córtex pré-frontal, ou seja, você vai ativar a parte do seu cérebro mais racional e lógica para tentar te ajudar a tomar essa decisão. E ao mesmo tempo, você vai dar tempo para que o
sistema límbico se acalme, ou seja, para que as suas emoções se acalmem. Ou seja, se você está ansiosa, triste, você vai dar um tempo para aquela emoção se acalmar, para que você não haja de acordo com aquela emoção. Então, eu vou te dar aqui um exemplo prático. Vamos imaginar que você tem uma decisão muito importante para tomar no seu trabalho ou na sua vida pessoal. Ao invés de simplesmente responder e já tomar uma decisão, para e pensa por um minuto. Você pode, inclusive, sair daquela situação. Então, vamos supor que você está conversando com alguém e a pessoa te faz uma pergunta e você precisa tomar uma decisão. Lembre-se que você nunca precisa tomar uma decisão naquele momento, a não ser em uma situação de emergência, obviamente. Mas se não for algo de emergência, você pode pedir para aquela pessoa para esperar um pouquinho, para dar uma resposta num outro momento. E com isso você vai ter tempo para pensar, ao invés de simplesmente responder no impulso. Da mesma forma é quando se trata de compras, de comidas, inclusive uma sugestão relacionada a compras e comidas. Não tenha essas coisas tão fáceis. Por quê? Vamos imaginar, você tem lá 10 aplicativos de compras. Shein, Shopee e não sei mais lá o que, Amazon. Se você tem todos esses aplicativos no seu celular, vai ser muito fácil quando você estiver ansiosa apenas clicar e comprar. Porque hoje em dia é assim, com um clique você consegue comprar. E isso vai dificultar para que você pare e pense se realmente vale a pena comprar aquilo. Então, o que eu sugiro? Exclua os aplicativos do seu celular. Da mesma forma, é em relação à comida. Se você tem um armário cheio de doces, de chocolate, quando você estiver ansiosa, sua primeira tendência vai ser de ir até esse armário e pegar o chocolate e comer. Assim, você vai agir no impulso. Não tenha isso de fácil acesso. Porque se você não tiver, você vai parar e pensar 2 vezes antes de agir. Então, por exemplo, você tá ansiosa, chegou em casa do trabalho, tá muito ansiosa, estressada, cansada, e aí te dá vontade de comer o chocolate. Mas se não tiver na sua casa, você vai pensar 2 vezes se vale realmente a pena você ir até o mercado, sair de casa, comprar ou não esse chocolate. Da mesma forma em relação a compras, você tá ansiosa, quer fazer uma compra, mas você não tem um aplicativo instalado no seu celular. Você vai pensar 2 vezes, nossa, realmente vale a pena instalar o aplicativo de novo só para comprar isso? Então não tem essas coisas de fácil acesso. E quando for uma decisão no trabalho, na vida pessoal, que você estiver conversando com alguém, peça à pessoa um momento, saia de perto daquela situação para você conseguir avaliar com mais clareza. Assim você vai estar ativando melhor o seu córtex pré-frontal e controlando melhor as suas emoções, ou seja, o seu sistema límbico. Então é isso, eu espero que você coloque em prática tudo que você aprendeu nesse vídeo. E não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários, deixe aqui também a sua curtida, se inscreva no meu canal também, porque toda semana temos vídeo novo por aqui, tá bom? Então era isso, até a próxima!